Olá, alunos. Vamos continuar então na nossa temática aí sobre as questões relacionadas à influência dos meios de comunicação, né, principalmente os meios de comunicação de massa. Falamos como os meios de comunicação revolucionaram as formas de comunicação. Nós temos aí, por exemplo, no início do século XX, a questão das revistas, do rádio, da TV, como isso mudou a forma de enxergar, né, as próprias relações, a própria sociedade, porque ampliou o acesso à informação e de uma forma mesmo que muito superficial, se compararmos aos dias atuais, ainda era algo extremamente inédito, extremamente diferenciado na relação entre aquilo que era proporcionado por esse meio de comunicação e as pessoas. A emergência desse tipo de meio de comunicação também ampliou, por exemplo, que eu comentei com vocês, a utilização da cultura como forma de circulação de mercadorias, de geração de lucro. Então, o capitalismo ele se apropriou da cultura, dos meios de comunicação que fazem parte desse contexto, e a partir dessa apropriação, utilizou esse meio de comunicação para poder vender, né? Porque o capitalismo, ele, de forma bem superficial, ele trata da circulação de mercadorias, da venda de mercadorias, né? De produtos e a circulação monetária, e esses meios de comunicação, eles possibilitaram aperfeiçoar as formas de venda de produtos. Então, o consumo, a partir dos meios de comunicação de massa, ele passou a ser cada vez mais, crescente com o passar do tempo. Então, a gente tem que avaliar essas questões aí, como que as tecnologias da informação, elas estão a serviço também do capital, a serviço da venda de produtos. E aí que você tem nesse meio o surgimento das propagandas, né? Então as pessoas ficaram vidradas nesse meio de comunicação. E como que esses meios de comunicação eles sobrevivem? Como que esses meios de comunicação eles ganham dinheiro? Principalmente por propagandas. Então eles utilizam o telespectador como produto e vendem eles para empresas, para indústrias, para poder fazer propaganda, né? Para poder divulgar o seu produto. É como acontece hoje com a internet. Já dando um spoilerzinho aí do que nós vamos falar, a internet é isso, né? Se você as empresas de internet hoje, elas têm como produto nós os usuários, né? Não é consumidor mais, nem telespectador, é usuário. Então o usuário daquele site, daquela rede social, ele que é vendido para as empresas. Então, por exemplo, o grupo, né, que tem o Facebook, o WhatsApp, então fala, nós temos X milhões ou bilhão de usuários. Então, esses usuários, eles são os produtos, né? O produto dessas empresas. Então, vende esse produto, a gente está achando que eles são bonzinhos conosco, está tudo de graça, né? Igual o projeto, nós temos um projeto de internet global gratuita, mas não existe interesses ingênuos disso, interesses comerciais. Então, quanto mais usuários tem numa determinada rede, ela é vendável, então só é vender. Por isso que no Facebook, no YouTube, esse tanto de propaganda. Por quê? Porque estão vendendo os usuários. Então, estão nos vendendo para poder divulgar determinado tipo de produto. Então, utiliza a tecnologia para poder consumir. E a ideia de consumo, ela ficou mais radical a partir desses meios de comunicação no século XX, né? Que o capitalismo ele se aperfeiçoou, né? A modernização das plataformas industriais. Então, aí você tem a possibilidade de ter mais produtos, né? Aí à disposição do consumidor, mais produtos competitivos também, de melhor qualidade, e aí avançando tecnologicamente com o tempo. E aí a gente tem um incentivo, né, cada vez maior ao consumo. Mas existe uma pequena diferença, como está no título aí desse slide aí, entre consumidor e consumista. Ou seja,
a ideia de consumir, ela não é do século XX, ela desde que o ser humano existe, né? Ele precisa consumir alimentos, ele precisa consumir vestimenta, ele precisa consumir abrigo. Então, a ideia de consumo é no sentido que você vai adquirir algo para suprir as suas necessidades, né? Por exemplo, eu preciso de um calçado para proteger meus pés. Então, eu vou consumir um sapato para proteger meus pés. Só que esse sapato, ele não precisa ser necessariamente da Nike e eu não preciso ter necessariamente 20 sapatos, né? Um já protege meus pés. Então, aí que vai se separando os conceitos de consumidor e consumista, né? Porque a ideia de que um sapato é suficiente, que uma roupa é suficiente, duas roupas, que uma casa é suficiente, quem diz que eu preciso de 2, 3, 4 casas? Então, aí você vai construindo a ideia de como o capitalismo ele passa a incentivar esse tipo de atitude diante da sociedade, diante do próprio mercado, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui. Mas o que é ser consumidor, né? Consumidor é quem pratica o consumo, que é o ato de comprar produtos, né, ou serviços visando a necessidade, que eu falei antes para vocês. Então, a ideia de consumo é para suprir uma determinada necessidade, né? Então, supre uma necessidade e aí você consome. Então, você vai, compra algo para se alimentar, compra algo para se vestir, às vezes compra uma casa, um apartamento. Então, o consumidor é quem pratica o consumo, né? Nesse sentido. E o que é ser consumista? Então, a gente vai diferenciar. Então, o consumidor é só você associar o consumo à necessidade. E o consumista? Qual que é a diferença entre o consumidor e o consumista? O consumista, ele pratica o consumismo, não o consumo. Olha a diferença. O que é o consumismo? É o ato de comprar produtos ou serviços de forma compulsiva, sem necessidade de consciência. Então, o consumismo seria um extremo, né? Se a gente jogar dentro de uma escala, você tem o consumidor que compra só aquilo que é básico e joga o consumista, que é o extremo, né? Aquele que consome de forma compulsiva. Por exemplo, nos países desenvolvidos, né, existe tanto incentivo ao consumo que as pessoas não juntam dinheiro, por exemplo, porque os juros para poupar são irrisórios e isso é deliberadamente construído. Então, você não tem juros de poupança, para as pessoas não guardarem dinheiro realmente para consumir tudo que ganham, para poder movimentar, né, a economia do país. Então, é muito melhor você consumir, porque não adianta você guardar dinheiro. E aí você consome de forma exacerbada até aquilo que não é necessário, né? Onde se tem origem, fala que alguns reflexos, né, de problemas de perturbação emocional, porque lançou um produto, né, carros, por exemplo. Você muda o detalhe no farol do carro, você comprou o carro tem 2 anos e já quer trocar o carro. Aí chega o iPhone 10, no outro ano lança o iPhone 11, você não usou nem um ano o celular e já quer o iPhone 11. Então, comprou o 11, não usou nem 6 meses, já lança o 12, já quer o 12. Então, isso assim, acaba causando, né, reflexos subjetivos na pessoa. A ideia de consumir, realmente, ela tem essa intenção. Porque a gente vai ver que as propagandas são criadas por profissionais na área de neurolinguística, na área de neurologia, psicologia, então, antropólogos, sociólogos, profissionais de marketing, é tudo uma equipe que pensa propaganda, que pensa divulgação como uma forma realmente de te incentivar desculpe, a ser um consumidor. Então, a gente vai poder ver isso, por exemplo, eu dou um exemplo que é bastante interessante, que é o exemplo dos carros off-road, né? Tinha uma propaganda de um carro off-road. O carro off-road são os carros adventure, né? Eles são criados para você utilizar eles em terrenos difíceis, em terra, enfim. Aí mostra a pessoa dentro de um carro off-road e uma águia perseguindo, né? Não vou falar marca, nada não. Quer dizer, te dá aquela sensação de liberdade, né? Se você está dentro desse carro, você é como uma águia que vai vencer desafios, que vai passar por córregos, vai subir montanhas e chegar ao topo. Olha o que está por trás dessa propaganda, né? A gente fala assim, a propaganda ela tem como fundamento não te vender o produto, mas te vender a ideia do produto, o que ele pode proporcionar. É como tomar uma Coca-Cola, por exemplo, né? Aí tá lá a propaganda tomando uma Coca-Cola
aí desce uma gota de suor, o suor volta para a pele. Quer dizer, você não está vendendo a Coca-Cola, você está vendendo a sensação de tomar Coca-Cola. Percebem isso aí? Qual que é a estratégia do consumo? E isso causa realmente um impacto subjetivo, né, emocional para você, que você tenha necessidade de comprar aquilo, te causa aquilo, porque se você não comprar, você vai ser excluído de um grupo porque você não tem iPhone, ou você vai ter uma baixa autoestima, porque você não consome. Então, olha as estratégias que se usa para poder consumir. Então, isso é umas questões que a gente tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, propagandas de cerveja, de cigarro, né? As de cigarro agora são um pouco menos invasivas, mas antigamente, se você fumasse, você era o cara, você era o cowboy, você era o piloto, entendeu? Então, assim, te vende a ideia, se você consumir aquele produto, você vai ser aquela pessoa apresentada. Se você tomar cerveja, você vai ficar com uma mulher bonita. Então, olha como a propaganda era construída para realmente te aprisionar de forma que você acha que consumir aquele produto é uma necessidade, se você não consumir, vai te causar um dano. Então, essa que é a questão que a gente tem que levar em conta nas propagandas. E isso está se aperfeiçoando a cada dia mais. Tem as ideias por exemplo, da propaganda, né? Eu assisti um documentário falando sobre como são feitos os testes, né? De cores, por exemplo, né? O vermelho tem que estar nas propagandas e nas embalagens de bebida, e que o vermelho atinge a parte do cérebro da sede. O amarelo, ele atinge a parte do cérebro da fome. Então, aí as empresas de fast food utilizam muito o amarelo, né, e o vermelho nos seus produtos, né, de bebida, o vermelho. Então, olha como essas coisas que a gente pensa que é algo ingênuo, não é. São todas questões deliberadas. Não ver o McDonald's, ver o Burger King, ver a Coca-Cola. Sempre tem essas cores envolvidas aí em suas propagandas e nos seus produtos. Foi feito um teste, né, no escuro de Coca-Cola e Pepsi. Aí, no escuro, tal, misturou lá e tomaram. Adivinha, qual dos produtos de cola que as pessoas mais gostaram? Gostaram mais de Pepsi. Aí, quando fez o teste na clara, já sabendo de que refrigerante eles estavam tomando, eles gostaram mais da Coca-Cola. Então, o que explica isso? Se um teste no escuro, sem saber de qual marca que é, gostaram mais da Pepsi, quando abriram, teste claro, que a gente fala, né, com a marca do produto, gostaram mais da Coca. Então, quer dizer que tem uma série de questões que está construído por trás disso, né? Então, aqui vamos ver, de onde surgiu o consumismo, né? Primeiro a gente tem, falei para vocês, a Revolução Industrial, a modernização da plataforma de consumo, e o capitalismo ele tem que ampliar a forma de consumir. E você não pode também no capitalismo produzir produtos, né? Gerar produtos que sejam produtos permanentes, você tem que gerar produtos descartáveis, então como é que você vai consumir? Se você comprar copos que não quebrem, liquidificadores que não quebrem, geladeiras que não quebrem, celulares que são super top e não precisa de mais melhoria, você não precisa consumir mais, né? Então você tem aí um avanço aí dentro do século XX ainda, da diversificação da produção e aí do incentivo ao consumo, e aí chega marketing e propaganda em cima, que a gente precisa consumir cada vez mais, senão a indústria não se movimenta. Se os copos e pratos forem inquebráveis, né? Eu li uma vez que dentro da indústria de vidros, né? Primeiro se faz o vidro inquebrável para depois gerar o vidro quebrável. Não, nós precisamos gerar o vidro quebrável, senão nós não vamos conseguir vender mais. E é isso. Além dessas questões, eu deixei um vídeo, vou deixar um vídeo para vocês aí na nossa sala de aula, chamada História das Coisas, que fala sobre a questão dos descartáveis, né? Fala da obsolescência programada, que fala assim que tem produtos assim que a gente acha que são duráveis, que eles têm uma vida útil. Chega nessa determinada vida útil, eles vão quebrar para você comprar outros, senão a indústria não consegue gerar sua produção, não consegue circular suas mercadorias. Então, está aí o consumismo, então ele começa lá na Revolução Industrial, com o próprio capitalismo, né, industrial, e ele vai se avançando, principalmente com as estratégias de marketing e propaganda. Então, propaganda e marketing é fantástico a forma como tudo é criado. E, como eu disse para vocês, a criação não é uma criação
inocente ou ingênua, é tudo deliberado. E tudo é para atingir o seu subconsciente, para atingir sua subjetividade, no sentido de trazer o produto como uma forma de suprir algo. Se você não tem aquela necessidade, a propaganda ela vai fazer surgir essa necessidade, certo? Então, se eu tiver um celular de R$1.000, de R$500, ele consegue suprir a necessidade de comunicação. Mas, e a marca, certo? E toda a aura que se tem sobre essa marca, certo? Como que o outro vai te recepcionar se você tiver algo com aquela marca consolidada, reconhecida, legitimada pela sociedade? Então, entende que os produtos que você consome, ele acaba criando uma hierarquia social, certo? Uma hierarquia, não só uma hierarquia econômica. Você tem mais dinheiro e compra produtos de uma marca mais relevante, mas uma hierarquia de prestígio, certo? Não, mas eu tenho um determinado produto e esse produto me dá um certo prestígio frente às outras pessoas que estão à minha volta. Não é nem uma questão tecnológica, mas uma questão muito mais de prestígio. Então, isso que está relacionado à ideia de consumo, né? Então, aqui tem para vocês aqui, depois vocês vão ler aí os slides que eu vou deixar disponível para vocês também. Aí, tudo que se refere a essas questões aí falando sobre o desenvolvimento da ideia de consumismo, da lógica de mercado, né? Como que os meios de comunicação aí, no século XX foi a TV, ainda hoje a TV é o principal meio de comunicação. A gente acha que a internet ela já chegou em todos os lugares, ainda não. O sinal televisivo, né? As ondas televisivas ainda são sinais que chegam mais próximo das pessoas ainda, em qualquer rincão, né? A internet já tem, os satélites da Tesla já estão se movimentando aí no espaço aí, com o projeto da internet global. Então, nós já temos, foram 23 satélites que a Tesla já enviou para o espaço. A gente tem um projeto da internet global gratuita, como ondas, a tendência é a internet chegar como ondas de televisão, via satélite. Já está isso tudo pronto já para chegar, e de graça. Porque o interesse não é cobrar pela internet. O interesse é cobrar das empresas, né, para ter acesso a nós, o consumidor. Entendeu? Você vai fazer um cadastro lá na Tesla, estou supondo aqui, né, criando uma ideia, você vai fazer o cadastro lá no site lá que a Tesla abrir, vai ter a empresa que estiver relacionada a isso, SpaceX, né, que eu acho que a SpaceX, na verdade, está à frente desse projeto, vai entrar no site da SpaceX, vai fazer seu cadastro, e aí a SpaceX vai te vender para as empresas, né, porque não vai fazer uma internet global de graça, né, alguém tem que pagar a conta, né, não tem jeito. Então é isso. Consumo no Brasil, vou entrar para essa questão do consumo aqui no Brasil. A gente vai ver lá no terceiro ano, falar um pouquinho sobre como a ascensão da classe média, principalmente a partir de 2003, 2004, ela possibilitou um consumo exacerbado aí no Brasil. Então, o Brasil passou a consumir muito, certo? Na década de 80, início da década de 90, a gente tem uma divisão em dois polos no Brasil. Ou você tinha dinheiro ou você não tinha. E aí, a partir da década de 90, início dos anos 2000, a gente começa a emergir uma classe média, e essa classe média começa a consumir, porque o Brasil chega a ser a sétima economia do mundo, por conta do consumo muito amplo de produtos que nós tivemos aqui no final da década de 90, início dos anos 2000. Isso durou até o ano de 2015, com a crise do impeachment que nós tivemos aí. A gente teve uma década, né, 2 décadas basicamente, né, 20 anos de bastante consumo no Brasil. A gente vai saber que isso tem custos, né, econômicos para o Brasil, mas nunca a população brasileira conseguiu acessar consumo como nessas 2 décadas. Vamos colocar de 1995 a 2015. Nunca na história a população brasileira consumiu tanto como nessa época. Então, aí nós tivemos várias empresas, a economia se movimentou muito, chegamos a essa posição aí no ranking das economias mundiais. O Brasil desenvolveu muito. Isso teve um custo político e um custo econômico para o Brasil, certo? O Brasil se endividou muito por conta disso, as pessoas se endividaram muito, né? E agora a gente está pagando a conta, né? Então, a gente tem no Brasil aí um avanço do consumo e aí nós passamos a consumir bastante. Os jovens hoje que estão nessa idade, que só vai saber disso quem tem mais de 20 anos, né?
para saber como que era o Brasil antes de 1995 e como que é o Brasil depois de 1995. Então, quem tem mais de 20 anos vai saber um pouquinho como que é isso, como mudou o perfil de consumo no Brasil e como a população teve mais acesso a bens. Aqui falando do poder do mundo do marketing e da propaganda, os meios de comunicação, né, cada vez mais avançados. Hoje a gente tem tudo na palma da mão com a internet. E a importância dessas questões, a gente vai falar sobre a internet, sobre sociedade em rede, antes da nossa AE. Então, a importância da sociedade em rede hoje, da revolução, nós estamos no meio de uma revolução, como quem vivia na época da Revolução Industrial, nós estamos vivendo na época da Revolução da Informação. Então, nós estamos no meio do turbilhão revolucionário, tudo está mudando, certo? A ideia de massa, que eu falei na aula passada, a internet também ajuda a massificar os gostos, massificar pensamentos, sentimentos, né? Nós vivemos aí num turbilhão de mudanças que tende a fazer com que a gente se conecte aí uns com os outros e tendemos a ficar cada vez mais próximos, né? Tá a ideia da obrigação de ser o que hoje o consumo ele nos traz, né? A sensação de pertencimento, de você consumir, hoje, pode ser tão subjetivado por nós que nós consumimos e esse consumo nos dá muito prazer, né? Conseguimos consumir e o consumo é prazeroso, certo? Quando a gente vê, a gente consome, a gente pode consumir. Isso acontece ao contrário também. Quem não pode consumir tem uma sensação de desilusão, que está fora da sociedade. Uma antropóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa numa penitenciária com jovens entre 18 e 25 anos. E fez uma pesquisa perguntando qual foi o crime, né? Por quê? Aliás, não qual foi o crime, mas perguntando qual foi a motivação para os crimes que eles cometeram. 90% dos crimes cometidos por essa faixa etária de 18 a 25 anos estão relacionados ao consumo, por incrível que pareça. O que isso significa? Que eles cometem crimes para poder ter acesso a dinheiro, para poder ter acesso a bens de consumo, para se sentirem, para ter essa sensação de pertencimento à sociedade, porque eles são de famílias pobres, que não têm dinheiro para consumir um tênis de marca, um celular de marca. Se não tem um tênis de marca, celular de marca, não consegue sair com as meninas só querem quem tem esse tipo de produto. Então, aí se sentem excluídos, se sentem subjetivamente afetados, e aí cometem crimes, cometem furtos, roubos, para poder ter acesso a esses bens de consumo. Olha o reflexo que isso tem na sociedade. Nós acabamos sendo o quê? Escravos desse consumo. E pensem bem, isso está presente no nosso dia a dia de forma muito mais forte do que pensamos, ok? Vamos falar disso em outra oportunidade. Temos o chat aí, o fórum aí, mandem perguntas e questões e a gente conversa, tá bom? Grande abraço e até a